Carmen Morales entrou na sala do Tribunal de Madrid com as mãos tremendo e o coração disparado. Aos 32 anos, esta jovem empregada doméstica se encontrava sozinha diante dos juízes, acusada de roubo pelo milionário Diego Santamaría, o homem mais poderoso da Espanha. Não tinha dinheiro para um advogado, nenhuma família que a apoiasse, apenas a verdade e o amor incondicional pelos dois gêmeos de 8 anos que havia criado como se fossem seus próprios filhos. Diego sustentava que Carmen havia roubado um valioso relógio de ouro de sua mansão, mas o que ele não sabia era que seus próprios filhos, Pablo e Álvaro, haviam visto tudo. E quando esses dois meninos corajosos entraram na sala durante o julgamento mais importante de suas vidas, suas palavras não apenas mudariam o veredicto, mas também o coração de pedra de um pai que havia esquecido o que significava amar de verdade. Carmen olhou sua carteira de identidade gasta enquanto esperava do lado de fora da sala do tribunal. 32 anos. Nascida em Sevilha, mudou-se para Madrid 10 anos antes em busca de uma vida melhor. Encontrou trabalho como empregada doméstica na família Santamaría, uma das mais ricas e influentes da Espanha. Durante 8 anos, dedicou sua existência àquela casa e, especialmente, aos dois gêmeos Pablo e Álvaro. Diego Santamaría possuía um império financeiro que se estendia desde imobiliárias até telecomunicações. Aos 42 anos, era viúvo desde que os gêmeos tinham apenas 2 anos. Sua esposa, Isabel, havia morrido em um acidente de trânsito, deixando-o sozinho com 2 crianças pequenas e um coração que havia se endurecido como mármore. Desde então, Diego enterrara a dor no trabalho, delegando completamente a educação dos filhos ao pessoal doméstico. Carmen chegara à mansão quando Pablo e Álvaro tinham 3 anos, 2 crianças idênticas fisicamente, mas opostas em caráter. Pablo era sensível e reflexivo, enquanto Álvaro era vivaz e rebelde. Ambos necessitavam desesperadamente de afeto materno, e Carmen lhes havia dado isso sem reservas. Durante 8 anos, Carmen foi muito mais que uma empregada doméstica. Levantava às 5 da manhã para preparar o café da manhã das crianças, acompanhava-as à escola, ajudava com os deveres de casa, brincava com elas, consolava-as quando choravam pela falta da mãe. Era ela quem corria ao hospital quando se machucavam, quem assistia às apresentações escolares quando Diego estava ocupado demais, quem as colocava para dormir contando histórias inventadas na hora. Diego pagava-lhe bem e havia-lhe dado um quarto confortável na mansão, mas acima de tudo, as crianças a adoravam. Para Pablo e Álvaro, Carmen se tornara a mãe que nunca tiveram. Chamavam-na de Mamãe Carmen e se agarravam a ela sempre que o pai voltava de mau humor. Mas 3 semanas antes tudo mudara. Diego descobrira que seu precioso relógio Patek Philippe, uma peça de antiquário avaliada em 100.000 euros herdada do avô, havia desaparecido do cofre. O relógio representava não apenas um valor econômico, mas também sentimental inestimável. O cofre havia sido aberto com a combinação correta, sem sinais de arrombamento. Apenas 3 pessoas conheciam os números: o próprio Diego, seu secretário particular, Esteban Ruiz, e Carmen, a quem Diego dera a combinação anos antes para gerenciar as joias. Quando Diego descobriu o roubo, sua reação foi imediata e impiedosa. Chamou a Guarda Civil, mandou revistar o quarto de Carmen e, quando não encontraram nada, decidiu demiti-la e denunciá-la mesmo assim. Para ele estava evidente: Carmen era a única que poderia ter cometido o roubo. Esteban Ruiz trabalhava para ele há 20 anos e estava acima de qualquer suspeita. Carmen negara tudo com lágrimas nos olhos, jurando que nunca havia sequer pensado em roubar aquele relógio. Mas Diego não quis ouvir razões. A dor pela perda daquela recordação paterna se transformara em ira cega, e Carmen se tornara o bode expiatório perfeito. A demissão foi imediata.
Carmen teve que abandonar a mansão em poucas horas, levando apenas uma mala de roupas. Os gêmeos choraram desesperadamente, agarrando-se às suas pernas e suplicando ao pai que não a mandasse embora. Mas Diego foi inflexível, dizendo às crianças que Carmen era uma ladra. O que Carmen não sabia era que Pablo e Álvaro haviam visto tudo naquela terrível noite. Escondidos atrás da porta do escritório do pai, presenciaram cenas que mudariam para sempre o curso do julgamento e de sua família. Na noite em que o relógio desapareceu, Pablo ouvira ruídos estranhos vindos do escritório, descera na ponta dos pés para ver o que acontecia, e Álvaro o seguira. Escondidos atrás da porta entreaberta, viram uma cena que os perturbou profundamente. Esteban Ruiz, o secretário de confiança de seu pai, estava diante do cofre aberto. Em suas mãos tinha o relógio do avô, aquele que papai guardava zelosamente e que às vezes lhes mostrava, contando histórias da família. Esteban estava fotografando o relógio de todos os ângulos com o celular. Depois o colocou de volta no cofre e fechou tudo. As crianças correram para o quarto sem fazer ruído, assustadas demais para entender o que estava acontecendo. Nos dias seguintes, ouviram Esteban fazer chamadas misteriosas, falando sobre contatos e mercado internacional. Palavras que não entendiam, mas que soavam sinistras. Uma semana depois, o relógio havia desaparecido e Esteban, com cara inocente, sugeriu a Diego que provavelmente havia sido Carmen. Afinal, só ela tinha acesso ao cofre além deles dois, e era sabido que empregadas domésticas às vezes roubavam objetos de valor. Pablo e Álvaro tentaram contar ao pai o que haviam visto, mas Diego estava furioso e ferido demais para ouvi-los. Repreendeu-os severamente, dizendo que não deviam inventar histórias para defender Carmen e que deviam aceitar que a mulher que pensavam amar era, na verdade, uma criminosa. Mas as crianças conheciam a verdade, e naquela noite, enquanto a nova governanta dormia, tomaram uma decisão corajosa. Vestiram-se em silêncio, pegaram suas economias do cofrinho e saíram escondidos da mansão. A viagem noturna por Madrid foi uma aventura aterrorizante para duas crianças de 8 anos. Caminharam de mãos dadas pelas ruas escuras, evitando policiais e procurando um lugar para se esconder até o início do julgamento. Encontraram refúgio em um pequeno parque perto do tribunal, onde passaram a noite abraçados em um banco, determinados a dizer a verdade. Ao amanhecer, cansados e famintos, mas resolutos, apresentaram-se diante do tribunal. Sabiam que estavam prestes a trair a confiança do pai. Sabiam que haveria consequências terríveis, mas também sabiam que Carmen era inocente e que só eles poderiam salvá-la. A sala do Tribunal de Madrid estava lotada. A notícia de que o milionário Diego Santamaria estava processando sua empregada doméstica por roubo havia atraído a atenção da mídia. Carmen sentou-se no banco dos réus com as mãos tremendo, cercada pelos 3 advogados mais caros da cidade que Diego contratara contra ela. A juíza Maria Blanco abriu a audiência. Carmen havia pedido para se representar sozinha, não tendo recursos para um defensor. Era uma batalha desigual que prometia ser um massacre. O advogado de Diego começou com confiança, descrevendo Carmen como uma oportunista que havia traído a confiança do empregador, roubando um bem familiar inestimável. As provas pareciam esmagadoras. Acesso ao cofre, conhecimento do valor do relógio, nenhum sinal de arrombamento. Diego testemunhou com voz firme, mas olhos tristes. Relatou a confiança traída, como a havia tratado como família. O roubo da única recordação paterna que possuía. Esteban Ruiz confirmou a versão, acrescentando detalhes sobre os supostos problemas econômicos de Carmen. Quando chegou a vez de Carmen, levantou-se com dignidade, apesar do terror. Relatou 8 anos de dedicação à família Santamaria, o amor por aquelas crianças, sua absoluta inocência.
O advogado a atacou sem piedade, evidenciando dificuldades econômicas e tentações. O momento decisivo chegou quando a juíza ia encerrar a audiência. De repente, as portas se abriram e duas crianças de pijama entraram correndo. Eram Pablo e Álvaro, sujos e cansados, mas determinados a dizer a verdade. A sala explodiu em surpresa. Diego ficou paralisado ao ver seus filhos naquele estado. A juíza fez as crianças se aproximarem, pedindo explicações. Álvaro relatou com simplicidade desarmante o que haviam visto. Esteban no escritório, o cofre aberto, o relógio sendo fotografado. Pablo acrescentou detalhes sobre as chamadas misteriosas e as acusações imediatas contra Carmen. As crianças se abraçaram a Carmen chorando, chamando-a de mamãe. Esteban empalideceu, tentando desmentir com voz trêmula, mas a juíza ordenou a suspensão da audiência. Diego olhou para seus filhos abraçados a Carmen, percebendo que havia estado prestes a destruir uma mulher inocente, a mesma que havia criado seus filhos enquanto ele estava ocupado demais para perceber. A suspensão durou 3 horas, durante as quais a Guarda Civil interrogou Esteban Ruiz e investigou suas comunicações telefônicas e movimentações bancárias. O que emergiu foi um esquema de fraude elaborado e planejado em detalhes. Esteban havia fotografado o relógio naquela noite para enviar as imagens a um traficante de obras de arte com quem estava em contato há meses. O homem, especializado no mercado negro de objetos preciosos, já tinha um comprador na Suíça disposto a pagar 80 mil euros pelo relógio, sem fazer perguntas sobre sua procedência. As investigações revelaram que Esteban havia acumulado dívidas de jogo de mais de 200 mil euros. Frequentava cassinos clandestinos e havia contraído empréstimos com agiotistas. O roubo do relógio era apenas o primeiro passo de um plano mais amplo para subtrair bens da mansão Santa Maria e salvar-se da falência. Em seu telefone encontraram provas esmagadoras, fotos do relógio, mensagens com o traficante, coordenadas bancárias da conta suíça, onde havia sido depositado o dinheiro da venda. Encurralado, Esteban confessou tudo, chorando e implorando o perdão de Diego. Quando a audiência foi retomada, o promotor pediu o arquivamento imediato das acusações contra Carmen e a denúncia de Esteban Ruiz por roubo, com agravantes e receptação. A juíza aceitou o pedido e declarou Carmen completamente inocente e livre de toda a acusação. Mas o momento mais emotivo chegou quando Diego se aproximou de Carmen. Diante de toda a sala, este homem poderoso e temido se ajoelhou diante da mulher que havia acusado injustamente, pedindo perdão com voz quebrada pela emoção. Confessou ter estado prestes a destruir sua vida por cegueira e arrogância, reconhecendo que ela havia amado seus filhos melhor do que ele jamais conseguira. Carmen o olhou através das lágrimas. Durante semanas havia sonhado com este momento. Mas agora que havia chegado, sentia apenas compaixão por esse homem que havia sofrido tanto, a ponto de se tornar incapaz de ver o amor que o cercava. Pablo e Álvaro se lançaram entre os dois adultos, abraçando-os a ambos. Quando Álvaro perguntou se agora mamãe Carmen poderia voltar para casa, Diego olhou para seus filhos, depois para Carmen, percebendo que em 8 anos havia perdido a relação com Pablo e Álvaro, delegando tudo a Carmen, sem nunca se dar conta do quanto ela havia se tornado importante para eles. Carmen enxugou as lágrimas e olhou para o homem que tanto a havia feito sofrer. Via nele não mais o inimigo cruel que a havia acusado, mas um pai perdido que precisava encontrar o caminho de volta aos seus filhos. Com voz firme, mas gentil, pôs suas condições. Se ele queria que ela voltasse, deveria prometer que dedicaria mais tempo a Pablo e Álvaro. Eles precisavam de seu pai, não apenas de uma babá. Diego assentiu, entendendo que Carmen não estava apenas pondo condições para seu retorno, mas estava tentando ajudá-lo a se tornar o pai que seus filhos mereciam. As semanas que se seguiram ao julgamento foram um período de cura e reconstrução para todos. Carmen voltou à mansão Santa Maria.
Mas as coisas haviam mudado profundamente. Diego manteve a promessa feita no tribunal e começou a reorganizar sua vida, colocando os filhos em primeiro lugar. Cada manhã, em vez de partir para o escritório ao amanhecer, Diego tomava café da manhã com Pablo e Álvaro. Levava-os pessoalmente à escola, descobrindo seus medos, seus sonhos, as pequenas alegrias cotidianas que havia perdido nos anos anteriores. Era Carmen quem lhe ensinava como falar com as crianças, como interpretar seus silêncios, como oferecer consolo quando precisavam. Os gêmeos floresceram neste novo ambiente. Pablo, o mais sensível, começou a se abrir com o pai sobre suas preocupações escolares e seus desejos de se tornar médico como o avô que nunca havia conhecido. Álvaro, mais exuberante, envolveu Diego em seus projetos artísticos e aventuras imaginárias. Carmen observava esta transformação com alegria e um pouco de receio. Via Diego descobrir cada dia algo novo sobre seus filhos e percebia que seu papel na família estava inevitavelmente mudando. Já não era a única figura parental na vida das crianças, e isso a deixava feliz, mas também insegura quanto ao seu futuro. Uma noite, enquanto as crianças dormiam, Diego pediu a Carmen para conversar com ele no jardim. Há semanas queria abordar uma conversa que lhe pesava no coração, mas nunca havia encontrado coragem. Confessou que nesses anos ela havia sido mais que uma empregada doméstica para a família. Havia sido uma mãe para seus filhos e uma presença que mantivera aquela casa unida quando ele estava cego demais para perceber. As crianças a amavam como mãe, e ele havia aprendido a amá-la como a mulher extraordinária que era. Sabia que era uma proposta louca, que ela tinha todo o direito de recusar depois do que a havia feito passar, mas pediu que se casasse com ele. Carmen ficou sem fôlego, nunca havia esperado uma proposta assim. Olhou para o homem à sua frente, já não o milionário arrogante e frio de meses atrás, mas um pai que havia aprendido a amar e que estava oferecendo seu coração com humildade. Explicou que o que sentia por ele e pelas crianças era real, mas não queria que ele se sentisse obrigado a se casar com ela por gratidão ou conveniência. As crianças precisavam de pais que se amassem de verdade, não de um acordo prático. Diego se aproximou e tomou suas mãos. O que sentia por ela não tinha nada a ver com gratidão, disse. Ela lhe havia ensinado o que significa amar. Havia lhe mostrado um mundo que não sabia que existia. Queria passar o resto da vida aprendendo a ser o homem que ela e as crianças mereciam. O beijo que se seguiu foi doce e cheio de promessas. Quando Pablo e Álvaro, que haviam acordado e os estavam espiando da janela, viram seus pais se abraçando, explodiram em gritos de alegria que acordaram toda a vizinhança. 6 meses depois, na capela privada da mansão, Carmen e Diego se casaram em uma cerimônia íntima com Pablo e Álvaro como padrinhos de honra. Os gêmeos haviam insistido em levar as alianças, e durante a cerimônia, Carmen prometeu solenemente amar e proteger aquelas crianças para sempre, enquanto Diego jurava ser o marido e pai que sua família merecia. Esteban Ruiz foi condenado a 3 anos de prisão e ao ressarcimento integral do valor do relógio, que foi recuperado e devolvido a Diego. Mas mais importante que o dinheiro e a justiça foi a lição que aquela experiência ensinou a todos. O amor verdadeiro se reconhece nos momentos de crise, quando as pessoas que realmente importam estão dispostas a sacrificar tudo para proteger quem amam. 2 anos depois do casamento, a mansão Santa Maria estava completamente transformada. Já não era a casa fria e silenciosa de outrora, mas um verdadeiro lar cheio de risos, brincadeiras e amor. Carmen havia dado à luz uma menina, Sofia, a quem Pablo e Álvaro adoravam e protegiam como pequenos cavalheiros. Diego havia mantido todas as promessas feitas. Reduzira drasticamente os compromissos de trabalho, delegando muitas responsabilidades para passar mais tempo com a família. Cada noite jantava com esposa e filhos. Cada fim de semana organizava passeios e aventuras.
cada período de férias escolares, dedicava completamente a eles. Os gêmeos, agora com 10 anos, haviam crescido serenos e seguros de si. Pablo se destacava nos estudos e sonhava em se tornar pediatra para ajudar crianças, como Carmen o havia ajudado. Álvaro havia desenvolvido um talento artístico notável e pintava quadros que decoravam toda a casa, sempre retratando sua família feliz. Carmen havia aberto uma fundação para ajudar mulheres em dificuldades, especialmente aquelas acusadas injustamente ou exploradas no trabalho. Sua experiência a havia tornado sensível às injustiças sociais e agora usava a posição adquirida com o casamento para fazer o bem de forma concreta. Uma tarde de verão, enquanto a família se reunia no jardim para o aniversário de Sofia, chegou uma ligação inesperada. Era o advogado que havia cuidado do caso de Esteban Ruiz. O homem havia saído da prisão e queria se encontrar com Diego para pedir perdão pessoalmente. Diego hesitou, mas Carmen o encorajou a aceitar. O perdão, disse, não é apenas um presente que se faz a quem errou, mas sobretudo a si mesmo para se libertar do peso do rancor. O encontro aconteceu na mansão, na presença de Carmen. Esteban havia envelhecido muito, parecia sinceramente arrependido e explicou que havia usado o período na prisão para refletir sobre seus erros. Havia perdido tudo: trabalho, família, reputação. Mas também havia encontrado uma consciência que antes não tinha. Pediu perdão a Diego por ter traído sua confiança, mas sobretudo a Carmen por ter tentado arruinar sua vida. Carmen o ouviu com compaixão e lhe ofereceu algo que Esteban não esperava: um trabalho em sua fundação, onde poderia usar sua experiência para ajudar outras pessoas a não cometerem os mesmos erros. Naquela noite, quando Esteban partiu com uma nova esperança nos olhos, Diego abraçou Carmen no terraço, enquanto viam seus filhos brincarem no jardim. Sofia dava seus primeiros passos entre os braços protetores de Pablo e Álvaro, que a encorajavam com doçura infinita. Diego confessou que pensava que tudo o que havia acontecido, inclusive a dor do julgamento, havia sido necessário para que ele aprendesse a amar de verdade. Carmen sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro, respondendo que o amor verdadeiro não é aquele que chega sem dificuldades, mas o que sobrevive às tempestades e sai mais forte. Naquele momento, Pablo se aproximou correndo, anunciando que Sofia havia dito sua primeira palavra. Todos correram em direção à menina, que ria nos braços de Álvaro, e quando Sofia repetiu claramente "família", todos perceberam que aquela palavra encerrava tudo pelo que haviam lutado. Carmen havia entrado na mansão Santa Maria como empregada doméstica e saído como mãe e esposa, não por oportunismo, mas por ter demonstrado que o amor autêntico supera toda barreira social e toda injustiça. E às vezes são necessários 2 meninos corajosos para salvar uma adulta inocente, porque às vezes o amor mais puro se encontra onde menos se espera, e às vezes as famílias mais belas nascem das provas mais difíceis, pois a verdadeira justiça não está nos tribunais, mas nos corações daqueles que têm a coragem de dizer a verdade. Nossas histórias estão cruzando corações e fronteiras, e sua presença aqui faz tudo valer a pena. Escreva nos comentários: eu estou vendo daqui de cidade ou país. Vai ser lindo ver esse mapa de emoções se formando nos comentários.